seu filtro, chileno, é a sua inteligência. Tá, eu te acho um cara inteligente pra caralho. Então, quando você fala alguma coisa e as pessoas querem bater em você, como você falou com prioridade, com inteligência, você tem argumento pra rebater aquela pessoa e fazer com que ela pense o que você falou. E eu não falo, às vezes o pessoal, cara, eu quero morrer quando o pessoal fala assim, vai estudar. Eu falo, gente, se tem uma coisa que eu faço a vida inteira, 38 anos, desde que eu aprendi a ler com 5 anos de idade, é estudar. É só o que eu faço da vida, é estudar. Eu adoro estudar. Estudar pra mim é um hobby, eu trabalho pra caramba e tal, mas eu leio todos os dias. Todos os dias eu tô no carro, eu tô estudando, eu tô ouvindo audiobook, eu tô assistindo podcast, eu tô lendo, eu tô no serviço, eu tô estudando. Então, assim, eu adoro estudar. Então, quando eu não falo da minha cabeça, né? Depois, eu tenho algumas graduações, eu tenho algumas pós-graduações, eu tenho um mestrado. Então, tipo assim, eu não falo coisas da minha cabeça. Quando eu não sei, eu não tenho certeza, eu falo, não sei. Prefiro não opinar, vou estudar mais sobre o assunto. Posso um dia voltar e falar só sobre isso. Eu não fico enchendo linguiça. Então, quando eu falo porque realmente eu sei que eu tô falando. Hoje eu escutei num podcast o cara falando que os empresários com as mentes mais brilhantes, ou os empresários de sucesso, quando eles não sabem alguma coisa, ou eles querem aprender, eles tiram 20 horas, 30 horas para estudar sobre aquilo, para conseguir aprender e entender. Do que eu vejo que as pessoas não têm a vontade de estudar. Eu vejo que pelo nosso podcast, por exemplo, empreendedorismo, negócio e marketing, a gente tá aqui para ajudar o empreendedor, para ajudar o cara que tá ali. Pô, todos os nossos podcasts, eu tenho certeza que uma pessoa pegou um corte e ajudou em alguma coisa. Se estivesse falando de putaria, de zoeira, o canal cresce muito rápido, porque a galera quer besteira, não quer aprender. Então, existe essa dificuldade. Você falou de leitura. Eu tô lendo um livro por mês de novo. Tô voltando, eu acabei de terminar aquele Milagre do Amanhã, gostei do livro, não sei se você já leu. Não li. Tá? São coisas que funcionaram pra mim, de uma maneira que ele coloca, como O Poder do Hábito, acho que esse você leu, né? Esse é difícil a leitura dele, mas também esse que fez eu parar de fumar, que eu sempre falo. Então, assim, você sempre busca um conhecimento. Só que eu tenho uma coisa diferente que você não... Puta, pior que não é diferente, que você participa de podcast pra caralho. Eu aprendo aqui, cara. Não, a gente aprende muito. E uma coisa que as pessoas não entendem também, a gente aprende muito ensinando também. Né? Cada vez que eu ensino, cada vez que eu vou num podcast, eu tenho que repassar mentalmente o meu conhecimento. Então isso vai fixando. Aí o pessoal fala assim, nossa, como que você consegue lembrar? Aí eu dou o exemplo, eu falo, por exemplo, você lê um livro e eu li o mesmo livro uma vez, certo? Só que eu peguei esse livro e eu transformei numa aula. E eu dou essa aula 200 vezes a mesma aula, entende? Eu transformo numa palestra. Eu falo dessa aula nos podcasts. Tem como você dizer que você sabe mais do livro do que eu? Não dá, cara. Entendeu? Porque você fixa. E cada vez que você ensina para pessoas diferentes, a pessoa ela traz uma perspectiva diferente, ela faz uma pergunta diferente, que te obriga a pensar, que te obriga a lembrar de outros fatores do livro, que te obriga a ver outras perspectivas. Então você aprende muito ensinando. Muito. O melhor jeito de você aprender alguma coisa é ensinar. Eu acompanhei no Netflix uma série de uma moça, uma senhora italiana, que ela passou a dar golpes devido a ela falar muito bem, que na época era aquele ligar, né? Você discava o número e falava, e ela vendendo o produto dela, até que ela partiu do produto para escalar com previsões, que não existiam essas previsões. Então é exatamente sobre isso. Não quer dizer que se comunicar bem é atrelado a você fazer algo para ganhar em cima das outras pessoas uma vantagem, né? Muita gente fala que essa é a diferença entre persuasão e manipulação, né? Que persuasão é você fazer a pessoa querer fazer o que você quer que ela faça, desde que seja bom para ela. Porque senão você está simplesmente manipulando ela e você está usando técnicas para extrair um sim dela, quando na verdade ela quer dizer não. Assim, não é o que eu ensino. O que eu ensino é você pegar coisas boas, que fazem bem para os outros, e utilizar todas as armas de persuasão possíveis para convencer. Muitas vezes as pessoas perguntam, manipulação, essa coisa de gatilho mental, isso aí é coisa de golpista. Pelo contrário, se só os golpistas estudam isso, apenas eles terão as armas da persuasão e as boas ideias não vão vencer o debate. Mas exatamente. Se você pegar e a gente levar isso para tecnologia, um hacker nada mais é que a mesma pessoa que desenvolve um sistema super bom, só que ele leva pro outro lado para enganar as pessoas. Então assim, a gente tem que entender que ficou esse negócio de o cara que vem de curso digital, o palestrante fala muito bem e tá me enganando. Não.
Se você tá vendendo realmente um produto válido e você tá ajudando as pessoas, ela comprou aquele produto por você. Mas existe o charlatão, como vai existir, acho que em toda a profissão. Sabia que eu conheço pessoas, talvez algumas pessoas que estão ouvindo se identifiquem, que elas têm dificuldade de ser persuasivas, por exemplo, num pitch, porque você sabe, né? O pitch é um roteiro, gatilhos mentais, os argumentos, as quebras de objeção. Aí a pessoa, de propósito, dá um pitch ruim. De propósito, ela não usa o pleno potencial de persuasão. Aí você vai ver e fala, por que você não segue o passo a passo que é validado? Aí eu me sinto meio manipulador fazendo isso. Aí o que eu costumo falar para essa pessoa é, você acredita no seu produto? Você acredita que o seu produto vai de fato ajudar aquela pessoa? Então é o seu dever ser a pessoa mais persuasiva possível. Porque senão a pessoa não vai se convencer, vai comprar do concorrente, pagando mais caro por um produto pior. E por quê? Porque você não foi persuasivo. Então todo mundo saiu perdendo. Essa sua fala foi um dos gatilhos que me mudou. Porque eu ficava com medo do podcast, ou de a gente tentar vender um curso, ou de a gente tentar fazer alguma coisa no podcast, vender um patrocínio. Ai, será que eu tô sendo... Quando eu escutei o seu podcast inteiro falando sobre isso, eu falei, não. Eu não tenho que ficar achando que eu tô enganando alguém, porque eu estou fazendo a coisa certa. Eu não preciso falar, eu não estou manipulando. Eu estou fazendo, usando da comunicação que eu tenho, do canal que eu tenho, para ajudar as pessoas de alguma forma. Mas mudou o meu mindset, porque eu ficava com medo de vender alguma coisa, né? Eu não sei por que as pessoas ficam tão receosas. Parece que vender é ruim. Vender, ou se vender o seu serviço, se promover, parece que você está fazendo uma coisa errada. Então... mas isso é o que foi implantado no inconsciente das pessoas, é o que a gente chama de crenças limitantes. Já leram aquele livro Segredos da Mente Milionária? Já. Uma das diferenças básicas entre uma pessoa de mentalidade próspera e de mentalidade escassa é que o rico ele sabe se vender e o pobre ele não sabe. Então o pobre, você vai dar um elogio, ele, não, que isso? Não, isso não é nada, se coloca pra baixo, acha que se falar bem de si, essa autopromoção é ser arrogante, pedante, prepotente, aquela coisa toda. E a pessoa de mentalidade próspera não, ela confia no taco dela, então ela chega e ela fala com confiança, a gente tem esse trabalho aqui, a gente tem essa empresa, nós atendemos esses clientes, e por ela saber se vender e ter orgulho do que faz e não ter uma autoimagem limitada, ela atrai mais clientes, então é um ciclo que se retroalimenta, enquanto a pessoa que acha que falar de si é errado, não sai do lugar. Eu ia trazer minha primeira camiseta que eu fiz. A primeira camiseta que eu fiz aqui, eu pintei com um pincel assim, ó. Falei, será que é assim? Não tinha tanta informação igual tem hoje. Aí comecei a pesquisar, até que criei a marca mesmo. Aprendi a costurar, a estampar, a cortar. E nesse meio tempo, um cliente meu abriu uma loja no shopping. Veio atrás de mim, eu quero abrir uma loja sua, vamos abrir. Abriu uma franquia da minha marca em 2 shoppings lá em Osasco. Então aí meu nome... na onde eu moro, explodiu assim, cara, o moleque tá rico, tá? Parou de jogar futebol, investiu, abriu as lojas, e aí eu, como pessoa, perdi minha identidade. Em vez de eu focar em crescer as lojas, comecei a sair, eu tinha acabado de terminar o namoro, comecei a sair, beber, torrar o dinheiro. Como eu sempre dependi do meu corpo, na hora que eu parei de jogar, eu falei, que se lasque, foda-se mesmo o meu corpo, vou começar a beber. E aí quando eu olhei no espelho, eu tava 20 quilos mais gordo. Olhei, perdi minha identidade, não sabia mais pra onde, o que fazer. As lojas fechou, o que aconteceu? Fechou, eu tive que ficar pra não ter uma dívida. Fiquei com uma dívida de 15 mil reais. E aí falei, e agora? Eu era sozinho, o que eu faço? Perdi a identidade. E aí comecei a olhar pra dentro de mim, assim, comecei a ter um autoconhecimento, buscar o que tá acontecendo. Tô vazio. Aí foi onde eu conheci a Rinodê, não sei se vocês conhecem essa empresa. Aí foi onde comecei a frequentar palestra, comecei a ler livro. Aí eu falei, eu gosto de estudar. A professora Tatiana falava que não, mas eu gosto de estudar o que eu gosto, claro, que é empreender. Eu comecei a ver o Pablo, o Kaiser, o Jojota, o Caio Carneiro. Comecei a gostar de estudar, a buscar mais também sobre Deus, entendi sobre o Espírito Santo. Comecei a ter esse autoconhecimento. Comecei a treinar e falei, não, vou voltar. E a minha marca tinha essa identidade de baladeiro. Eu criei vários discípulos de balada, assim, que os caras me seguiam o que eu fazia. E fazia também, comprava roupa minha por conta do que eu fazia. E sempre postando no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com 3 milhões de visualizações, 30 mil inscritos, onde eu postava essa rotina. Pegando mina, fazendo confecção. E até que eu despertei, comecei a treinar. Falei, agora eu vou treinar. Coloquei a câmera assim no... Era aniversário da minha mãe, eu tinha saído, nem cantei o parabéns pra ela, eu queria sair pra beber, cheguei em casa às 5 da manhã, bêbado, eu falei, nossa,
não é essa vida que eu quero. Aí liguei a câmera e falei, desisto. Vou voltar a ser atleta, vou voltar a ter um estilo de vida saudável. Comecei a treinar. Aí eu tive que reformular a identidade da minha marca. Antes era de baladeiro, pegador de mulher. Aí eu falei, não, a minha marca é um estilo de vida, é um lifestyle, é família, é empreendedorismo. Quem consome a minha marca é esse tipo de público. Então eu comecei a mudar totalmente o sentido do a que você identidade tava da minha marca. fazendo. Foi difícil, porque eu não sabia mais o que fazer, o que gravar. Eu tive que aprender a me posicionar novamente. Foi um processo aí de 3 anos nessa busca, nesse deserto, até encontrar o que é minha marca. Hoje eu não vendo só uma camiseta, eu vendo estilo de vida. E aí eu entendi, aí comecei a virar a chavinha. E como eu parei de jogar futebol, eu peguei raiva do futebol, não pisei mais em gramado. Eu chegava nos gramados, como sempre joguei, os caras, vem jogar. Eu falava, não quero jogar. Não gosto de futebol, odeio futebol. Até que eu fui lá no Renatinho, era 2020. Eu tive esse despertar em 2018, de autoconhecimento. Aí em 2020 eu falei, vou voltar a jogar bola. Aí eu fui lá no Renatinho e falei, como que tá a Várzea, irmão? Tá da hora, já tinha emagrecido, já tava bonitão. Ele, mano, tá assim, tá assado. Começou a me passar as visões de como tava a marca, a Várzea. De financeiro, torcida, campeonato, tava totalmente diferente de quando eu jogava. Quando eu jogava profissional, eu não jogava Várzea. Você não tá no contrato lá, se você machucar, você é mandado embora. E aí, 2 semanas depois, chegou a parada do Desimpedidos pra ele. Como eu tinha ido há 2 semanas, tava muito fresco na memória dele. Aí ele pegou e o Desimpedidos chegou e falou, eu quero moleques que jogam futebol, só que seja desenrolado com a câmera. Ele falou, mano, só o Torello veio aqui, canal no YouTube, marca de roupa, jogador de futebol. Caixa aí. Eu fui um dos primeiros a ser chamado, foi o Batata e o Dudu. Batata tá falando aqui pra caralho. Esse quadradinho aqui, ó, do Podzica, é o Batata, o Dudu, eu e o Renatinho. Então ele chamou de primeiro o Batata e o Dudu, que os moleques também trabalham com conteúdo na internet. E eles eram da escolinha do Vila Isabel de lá, né? Os moleques são de lá, 2 moleques que são bons de bolas e também se davam bem na frente das câmeras, né? Então foram os primeiros nomes que apareceram assim pra mim, o Dudu, o Batata e o Saltorello. Então, por isso que é o quadrado, a gente fez no símbolo do Podzica o quadrado. Aí a gente vai chegar lá depois. Aí ele me chamou. Aí eu vou vir você, irmão. Pô, apareceu uma oportunidade aqui pra mim, do canal Desimpedidos, pra gente gravar um seriado, moleque zica. Como assim, irmão? Desimpedidos é o maior canal de futebol do mundo. Como assim? E aí eu fui na barriga já, porque eu tava meio que numa fase depressiva, eu tava saindo dela. Eu ia começar a jogar bola pra ganhar mais confiança de novo, de voltar a respirar o futebol. Aí veio essa oportunidade. O Desimpedidos tem 10 milhões de inscritos. Aí eu quase falei não, por medo. Você viu, eu não tô preparado, será que eu tô preparado? Porque você sair do deserto demora, né? Você tipo, é como se aquela águia que vai pro monte pra ela sentir dor, tirar as penas, tirar as unhas, tocar o bico, não sei se é assim que fala. Pra depois ela voltar e ter mais 60 anos de vida, não sei se é a metade da vida dela. Eu não lembro quanto é tipo isso. Mas eu sei, é isso. É tipo, ela vive 70 anos, aí tem que subir um monte mais alto, passar por um deserto de sentir dor, de trocar a penagem descasca inteira, te troca o bico, troca as garras, se eu não me engano, também. Aumenta a asa. Aí ela vem. Aí eu entrei nessa jornada, aí eu me entendi que eu sou um leão. Leão, questão de liderança, eu me identifiquei com o animal leão. Eu comecei, eu sou leão, fiz um desafio, eu sou leão, sem beber, treinando todos os dias, isso lá em 2018. Até que chegou essa oportunidade, eu falei, será que eu tô pronto? Falei, pô, vou com medo mesmo. Aí começou as gravações, no primeiro episódio eu fui eliminado. Eu escutei ontem, aí você... porque é bem engraçado. Precisava ser bom de bola e desenrolado na frente das câmeras, mas não era a prática assim do futebol que ia fazer com que ficasse no time. Eram os desafios que eram colocados dentro do quadro pela produção do Desimpedidos. Então, por exemplo, o cara podia ser muito bom, mas se ele não acertasse a bola no travesseiro, não ia passar no desafio. Aí eles chegaram lá, nem explicaram direito pra gente como que era. Falou, ó, grava. Aí quando o primeiro foi gravar, já perdeu, falou, você está fora. Aí nós, todo mundo de fora das câmeras, meu Deus, é uma chance, não tem segunda chance. Já tá fora. Aí eu fui lá, era pra bola cruzada, tinha que fazer o gol. Perdi pra um amigo nosso. Aí falei, irmão, pode ir lá, a gente tinha que... Eu como mais velho, tinha que demonstrar maturidade ali também. Sempre trabalhei com câmera. E, rapaziada, por mais que a gente perdeu, vamos
ficar feliz com a vitória dos parceiros que conseguiu. E vamos continuar. Eu fui voltar só no último episódio. E o Renatinho nem era mister lá do Moleque Zica. Durante o processo das gravações, os caras olhou ele só era a produção ali. Eu tava só na responsa, tipo, da logística, alocação do campo, podia entrar em contato com os moleques. Mano, tá horário de gravação, eu tava por trás das câmeras, né? E aí a gente foi fazer um jogo contra o profissional do Corinthians Futsal. E nesse jogo eu achei que o juiz tava roubando muito pros caras. E aí eu gritava, mano. Só que ao mesmo tempo eu gritava e colocava... Mano, e o juiz tava roubando. E tipo, aí eu fazia assim... Corinthians contra o moleque. Aí eu fazia... Caralho, tá gravando, mano. Não posso gritar. E aí a produção, os caras do Desimpedido chegou do meu lado e falou, mano... Pode gritar, mano. Você não quer ser o técnico do Moleque Zica? Eu falei, quê? Mano, não tem técnico. Olha o que você tá fazendo aí, mano. Mas não pode puxar a sardinha. Eu lembro, ele falou bem assim... Não pode puxar a sardinha pros moleques do Vila Isabel, porque eram algumas outras quebradas que tava junto. Os moleques de Guaianazes, tinha os moleques lá do Jardim Peri, lá do campo do Gabriel Jesus. Sabe aquele campo que tem do Gabriel Jesus? Tem um desenho dele assim, você já viu? Já vi na TV. Então, lá, uns moleques de lá e os moleques do Vila Isabel. Ele falou, não pode puxar a sardinha pros moleques do Vila. Eu falei, não. Até então eu puxo porque são os meus amigos e é que eu tô tocando aqui por trás. Mas a partir do momento que eu for o técnico, muda aí tudo. muda a minha postura. É que nem ontem, acho que foi, não lembro qual dos dois que falaram, daí também foi o Danilo falou lá, a questão de time de futebol, cara. O cara quando ele vai apresentar, todo mundo sabe o time do cara. Eu sou santista, tava gritando o gol do São Paulo esses dias aí, que eu tive que fazer um trampo, sardinha, mano. Entendeu? Porque assim, mano, aí já vira uma profissão. Aí é um negócio que você tá ali, você gosta de futebol, você tá torcendo. É, isso mesmo. Eu falo, eu gosto de futebol. Sou corintiano, mas eu gosto de futebol. Entendeu? Eu gosto de um bom futebol. Então não importa quem tá jogando, eu gostava de assistir. Claro, tem a rivalidade. Mas o legal é esse, quando você muda a chave de falar assim, não, mano, eu tô aqui pra fazer tal coisa. Não importa pra quem eu torço, entendeu? E aí fui convidado pra ser o técnico, aceitei, e aí foi bem legal. E aí continuamos gravando, aí você não tinha voltado. Aí esse jogo foi antes de terminar a seleção, de formar a seleção. Aí no último episódio era a repescagem de quem foi eliminado. Aí eu fui... E nesse um mês que ficou gravando, eu fiquei treinando. Então, se você ver depois lá no Moleque Zica, o primeiro episódio eu tô meio inchadinho, assim, meio gordinho. Aí no último eu já tô mais fininho, porque eu treinei, falei... Volta slim, né? Vou voltar, vai ser minha oportunidade. Os caras que passassem desse teste, ia fazer parte do time do canal. Moleque Zica, era um time. Ia jogar contra os youtubers. Transmitido ao vivo. Tanto que os ao vivo deu 50 mil pessoas simultâneo. Os vídeos tá com 1 milhão de acessos. Eu falei, é minha oportunidade de voltar a jogar futebol e ser visto de novo. A voltar com a internet. Eu tinha excluído o Instagram de 10 mil seguidores, que eu falei, eu vou recomeçar tudo. Vou desapegar de números, de visualização, vou desapegar disso e vou voltar com um propósito. Aí voltei, passei, comemorou pra caramba lá e teve os jogos do Moleque Zica. A gente foi muito bem, a produção se encantou. Porém, eles não deram uma atenção que a gente pensou que ia ser. Tipo, a gente pensou que ia ter esses 2 amistosos e ia continuar com o projeto. A gente virou parte do time. Igual a gente sempre conversou. Mano, a gente tem que ver, porque o mínimo que a gente queria era o quê? Sair de lá com uns 20 mil seguidores, um patrocíniozinho de 6 meses. Alguma coisa que nos desse credibilidade pra gente correr atrás do nosso depois. Aí participamos do maior canal de futebol da internet, entendeu? A gente ficou esperando, tipo, mano, vai acontecer. Tipo, passou os 2 jogos, vai acontecer. E muita gente viu a gente lá. Milhões de pessoas viram. Ficou esperando. E aí? Como é que são? A gente quer saber quem são eles um pouco. Até que chegou um convite pra gente ir num podcast em Curitiba. Alguém de Curitiba falou. São eles. Quando é que vocês vão colar pra lá? Eles perguntaram aqui. Logo, a gente sempre vai pra lá e eles vêm pra cá. Virou nossos parceiros, eles. Ó, futebol de Curitiba. E aí lá virou nossa chavinha, tipo... Foi o primeiro evento que a gente foi fora de tudo. E a nossa amizade se fortaleceu dentro disso tudo. A gente não era amigo, a gente virou irmão depois disso. Porque a gente se trombava sempre, sentia as dores um do outro. Começava a conviver mesmo. Os caras vê a disciplina, o sacrifício que fazia pra estar desenvolvendo alta performance. E viramos amigos. Aí fomos pra esse podcast. Quando voltou, chegando lá, eu gosto que o Renato fala. Parte que os moleques se emocionou. A recepção que a gente teve lá foi muito diferente. Eu queria que você falasse rapidinho como é que você separa o seu tempo pra família e pra trabalho. Porque, querendo ou não, você tem uma exposição aí, uma agenda cheia. Como é que você trata essa prioridade pra ter uma saúde familiar? Bom, algo que mudou a minha vida foi delegar, foi ter outras pessoas para fazerem um monte de outras coisas para mim. Então, basicamente, hoje eu tenho uma equipe que
me permite ter uma vida muito tranquila. Eu falo pra todo mundo, eu sou bilionário de tempo. Eu tenho muito tempo livre, mas eu só tenho tempo livre porque eu digo bastante não. Eu digo não. É difícil Ah, falar mas não? eu tenho tanto dinheiro, cara. Não, cara, não, a resposta é não. E às vezes, mas vai ser bom pra você. Não, cara, a resposta é não. Acho que a gente se esquece que morre. E daí quando a gente se lembra que morre, a gente acho que se conecta com as coisas mais importantes. Então a minha vida é bem tranquila. Eu levo a minha filha na escola, eu pego ela na escola, eu levo ela no inglês, eu pego ela no inglês, a gente almoça junto, eu ajudo ela no tema. Ela tava fazendo uma preparação em inglês sobre a Marie Curie, ficamos semanas ela treinando os papelzinhos, porque era tudo... Ela ficou muito ansiosa, daí ficou super feliz, que tirou uma nota super boa. Então é isso aí que eu gosto, Eu sei que existe uma ideia de competição entre seres humanos e que alguém que tem exatamente o mesmo trabalho que eu, se eu olho pro lado e vejo que ele tá ganhando mais dinheiro e fazendo mais coisa, ele tá fazendo live de manhã, ele tá fazendo stories e olha só, tem várias marcas e o cara tá bombando e eu não. Eu sei que naturalmente a mente humana conta essa história. Piangers, você podia estar lá também. E eu tenho essa mente domada. Eu domei a minha mente. Eu falo pra minha cabeça, velho, mas não é isso que você quer, não é isso que quem é você, não é isso que é sucesso pra você e não é isso que te deixa feliz. E aí quando eu tô lá pegando minha filha na escola e eu dou uma respirada vendo as árvores, eu digo assim, caraca, velho, eu sou o cara mais feliz do mundo, velho. Se eu não sou mais feliz, eu sou um deles. Muito privilegiado, né? Muito! Muito privilegiado pela minha mãe ter me criado sozinha, trabalhando o dia inteiro, sem babá e sem lugar pra eu ficar, e eu ia ficar com ela no escritório, ela me levava pra cima e pra baixo. E por uma mulher que é minha mãe abriu um monte de sonho da vida dela, um monte de promoção, um monte de relação com, sabe, um monte de viagem. A minha mãe é uma mulher que, tipo assim, cara, ela me criou, tá ligado? E aí eu digo pra minha mãe, eu vou honrar o seu amor e a sua dedicação por mim, tentando ser a melhor pessoa que eu posso ser profissionalmente e tentando ser a melhor pessoa que eu posso ser na minha família, com os meus amigos, nos meus afetos. Então, tudo que eu faço é uma espécie de gratidão à minha mãe. Honrar pai e mãe, né? Independente de alguma divergência ou não concordar com alguma coisa, claro, né? É o segredo. Mas a parte, só pra concluir uma coisa, a parte do sucesso, Piangers, eu acho que as pessoas estão confundindo sucesso pessoal com dinheiro, né? Eu me considero extremamente um cara de sucesso. Eu tenho uma família unida, meu filho, exatamente o que você falou da sua mãe, ele ia comigo pra agência, a gente fez um cantinho, ele ficava com a gente, levava pra escola, a gente sempre foi presente com ele. E eu acho que isso é maior riqueza que a gente possa delícia, ter. cara. Não é os bilhões na conta. É uma delícia. Quem tá ouvindo e não faz ideia, é assim, é gostoso, cara, você se sentir parte de algo. É gostoso você sentir que você tá fazendo a diferença na sua família, que você tá investindo naquele casamento, que você tá cuidando bem dos seus filhos, que seus filhos estão crescendo e florescendo no seu potencial. É gostoso você olhar pra trás e dizer, cara, coisa boa viver com vocês, sabe? Foi uma companhia agradável nesses 19 anos, né, que a minha filha mais velha tem 19 anos. É uma companhia agradável nesses 20 anos, quase 21 que eu tenho com a minha esposa, casado. É uma companhia gostosa, véio. É isso que eu quero. E assim, eu já vi muita gente perdendo casamento e perdendo contato com os filhos pra entender que eu sei o que é sucesso pra mim, e sucesso pra mim é não perder isso, entendeu? Exatamente. E se às vezes eu vou perder negócio ou vou perder dinheiro, não tem problema, porque eu tô aqui calculando, dá pra eu sobreviver, velho. Fica tranquilo, dá pra eu sobreviver aqui. E enquanto a gente estiver junto, eu sempre falo isso pra nossa família, enquanto a gente estiver junto, não existe problema. Não tem problema. Tudo a gente pode resolver. Todos os problemas a gente resolve. Mas a gente precisa estar junto. Você teve que extrair ali todo o suco da fruta, né? Porque você, como você mesmo colocou aqui, você não tinha a câmera de fato, mas falou assim, não, vou me virar e ver o que tem de tendência no mercado, procurou referência, começou a pirar nas suas super técnicas para extrair os melhores takes, cenas, dinamismo e tudo mais, para fazer de fato a compilação e até ensinar no TikTok, porque quem me colocou no TikTok, não, desculpa, no CapCut,
Foi você ali, você ensinando a fazer algumas transições básicas, porque ainda era o pulo do gato, porque ninguém tinha acesso à edição de vídeo, né? Nem as plataformas ainda pensavam em facilitar algumas coisas para você poder fazer edição ali dentro. O editor era em programas da Adobe, né? Assim, não tinha na palma da mão como é hoje, né? Hoje eu acho que qualquer pessoa pode ser um criador de conteúdo, né? Se ele procurar referências boas, se ele procurar bons mentores, procurar cursos bons, ele vai conseguir chegar nesse ponto. Porque hoje eu acredito que, assim, a pessoa tem que ter uma visão, né, do que ela vai filmar. Então, às vezes a pessoa, assim, porque eu acho que criador é pra todo mundo. Acho que todo mundo pode ter ali, ser um videomaker, alguma coisa. Todo mundo consegue, desde que ele estude, ele tem. Eu escutei um podcast seu, você falando, a sua escola foi o YouTube. Sim. Você foi fuçando e colocando em prática. Então, se o Kim consegue, todo mundo consegue. Com Eu falo certeza. isso pras pessoas. Né? Pra gente é um orgulho estar com o Kim hoje, desde que a gente segue ver o tamanho que o Kim se tornou, mas não em números, em nada, mas em referência. Que eu acho que isso é o legado. Eu acho que nada não é um meteoro. O Kim passou... Então, não, é um legado. Quantas pessoas que você já... são seus alunos. Quantas pessoas... Você deve ter um puto orgulho disso, que deve ser sensacional. Você vê um aluno seu te mandar alguma coisa, você... Caramba, esse cara lá atrás fez o meu curso. Isso é sensacional, cara. É demais, é gratificante demais. Porque desde do começo, meu propósito sempre foi fazer algo além do que só para mim, né? Até eu sou cristão, né? Então eu atendo o chamado de Deus e eu sei que eu vim para esse mundo para mais coisas. E sempre eu tive esse quê de todas as áreas que eu naveguei, sempre tinha o lado do ensino, né? De passar a corrente e passar o conhecimento. E aí, agora que tem, né, essa questão dos mobile makers, para mim, assim, vale mais do que número, vale mais do que qualquer dinheiro, saber que uma vida foi transformada, sabe? Porque, queira ou não, a gente tá conversando aqui. Nos dias de hoje, você tá com ele na palma da mão. Inclusive, meu curso chama Tá na Mão. Não importa se é Samsung, se é outras marcas, que eu não posso falar os nomes, as concorrências. Não importa. O que importa é que você tem na sua mão e que você faça. Porque, como você falou, Danilão, tipo, tem sim essa questão de ter bons mentores, estudar, pegar referências. Mas o mais importante de tudo, que nem você estava falando, né, tá? É fazer. É fazer. Não adianta nada, né? A gente até chama de obesidade de conhecimento, que a gente acumula tanto conhecimento, estuda isso, estuda aquilo, faz curso X, Y, Z, só que não aplica. Se não aplica, não adianta. Então tem que fazer. Para mim, tem até um livrinho que eu tenho... Vocês já viram esse livrinho que é das perguntas? Que todo dia tem uma pergunta, você tem que pôr uma resposta. São 5 anos de perguntas, né? 5 anos. Eu quero depois me passa, eu quero ter isso daí. É muito gostoso esse daí, porque você fala com você do passado. E tem um específico, uma página, que até tirei uma foto e agora eu lembrei que eu não postei. Qual que é a receita da criatividade? Aí eu coloquei um ano, faça. O outro, execute. Outro, faz logo. Então, a execução sempre foi a melhor ferramenta para você fazer algo, porque não adianta nada, né, mergulhar um monte de referência e fazer um monte de curso se você só vê, aprende, mas não aplica. E no final, até o mestre que está comandando lá, o Murilo que está lá, né, tá comandando aqui o podcast. Tamo junto, Kim. Ó, o cara tá aí, até o Max. O cara tá... Não adianta nada ele só fazer o curso, ele tá ali, ó. Tá lá com 3 monitores, tá comandando tudo aqui, fazendo os cortes ao vivo. Fala aí, Murilão, se não fosse executar, você ia tá fazendo nada. Você estaria lá, tipo... Estaria jogando aí, ó. Não é mesmo? E hoje o cara só faz... Só que eu trabalho pra comprar jogo. Olha lá, tá bom. Esse é o esquema, né? Não adianta nada só ficar lá na gandaia só jogando. Tem que fazer o negócio para você alimentar seus hobbies, suas paixões, né? A gente fala muito de diversidade, né? E muitas vezes a gente fala sem... Uma que é uma coisa bastante abstrata, a gente pode entrar isso depois um pouco mais a fundo. Diversidade e tal, é importante. A gente só sabe que é importante, mas sempre fica uma coisa muito abstrata, então você não tangibiliza o negócio. E quando a gente fala dessa perspectiva, é muito complicado a gente falar de um lugar que não é o nosso, né? Assim, então, eu tomei uma posição nesse contexto da diversidade de um lugar proprietário, de um lugar que aconteceu comigo. Então, assim, eu tenho propriedade de falar, porque eu senti aquilo na pele, eu vi como que é,
E eu falei, cara, peraí, isso também é diversidade, não é óbvio, todo tipo de diversidade é importante de considerar, mas não é o meu lugar de fala, eu não sinto na pele. Então, isso eu senti na pele. Então, eu falei, gente, peraí, vamos entender o que está acontecendo e por que isso se deu dessa forma. Porque eu acho muito problemático, independente de ser um contexto corporativo, um contexto social, como é o caso que aconteceu em redes sociais, o conteúdo está ali, a mídia está ali se propondo a oferecer o quê? O conteúdo, não a imagem da tatuagem. Então, peraí, não julga a tatuagem, julga o conteúdo primeiro, porque a finalidade, a proposta do que está sendo colocado ali é o conteúdo. Então, assim, poderia ter vindo, é que eu não sei, né, o contexto, só resumindo, foi que alguém criticou as minhas tatuagens e que aquilo invalidaria tudo que eu estaria falando. Aí eu falei, gente, eu acho normal que a gente tenha essas primeiras impressões. Eu acho que tudo bem, o problema é a gente externalizar sem filtro, entendeu? Então, assim, é justamente por a gente não negar as nossas primeiras impressões, que normalmente não, às vezes podem ser bem complicadinhas, que a gente aprende a lidar com elas. Então, antes de internalizar, dá uma respirada, dá uma digerida naquilo. E você viu que dava para ver no comentário que não foi isso que aconteceu, embora não tenha sido agressivo, mas usou um termo que não se encaixou muito bem na situação e invalidou o que eu estava falando. Aí eu falei, bom, a minha intenção aqui é passar um conteúdo. Se você tivesse vindo e falado o que você está falando é uma grandíssima besteira, nada faz o menor sentido, tá tudo errado, eu ia achar muito ótimo. Eu falava, ué, tá bom, na verdade, errei ou não tem valor nenhum. O conteúdo está invalidado pelo conteúdo. Agora, quando o conteúdo fica invalidado por uma coisa que, entende? Não se dá, não é o valor final da própria mídia, da própria intenção ali colocada, é dissonante o julgamento. Não faz sentido, sabe? Você não está julgando a coisa certa. Não é o que você tem que julgar ali. E ali deu várias coisas. Eu falei, olha, tudo bem, você não gostava. Quando você julga, esse julgamento não é num contexto de, sei lá, atração, não sei, vai. Poxa, pessoas com tatuagem não me atraem. Ok, como pessoas assim, o assado não te atrai. Tudo bem, é um contexto pessoal, da sua individualidade, que não necessariamente precisa ser externalizado de uma forma incoerente, cara. Sabe? Mas as pessoas, o ser humano, vamos falar assim, uma grande parte, está incoerente. Porque do mesmo jeito que ele critica uma pessoa que tem uma tatuagem, ele idolatra a outra que tem um monte. Entendeu? Esse é um grande problema. Agora, antigamente, se você voltar realmente, o meu pai não gosta de tatuagem. Hoje ele tá mais tranquilo com isso. Eu tenho, até a primeira que eu fiz eu escondi. Mas assim, ele não gostava. Ele é advogado, da época dele a tatuagem era feita em presídio, então tinha um estereótipo de você olhar a pessoa, de tipo de tatuagem. Até uma vez eu lembro que eu indaguei o meu pai por conta disso, que eu já tava mais adolescente. Ele pegou um livro antigo de direito, que tem explica os traços da tatuagem, os traços da pessoa, quem faz tal tipo de tatuagem, é tal coisa, sabe? Existia isso. Eu falei, caramba, mano, que coisa doido. Hoje, ele fala assim, eu não gosto, mas ele respeita, ele fala. E eu achei bonito da parte dele, que a gente tava aqui em casa conversando, e ele falou assim, filho, hoje virou estética. Hoje virou assim, é um desenho que vocês fazem e ficou legal, cada um faz o seu. Claro que as pessoas têm que entender o limite que faz, aonde que faz, a forma que faz. Então, assim, eu vejo que as coisas estão mudando, mas as pessoas estão incoerentes nessa parte. Julgar você ou qualquer outra pessoa por uma tatuagem ou por qualquer outra coisa, pela cor do cabelo, tá meio complicado. Eu acho que assim, na verdade, o que tá sendo julgado? É isso que eu falo assim, a plataforma é de conteúdo, o que eu tava fazendo ali o conteúdo, não cabia o julgamento, é dissonante, sabe? É dissonante a argumentação, não faz sentido nenhum. Agora, assim, tatuagem, de fato, tá mudando muito. Eu fiz a primeira, eu tinha 16 anos. E eu fui, minha mãe falou, pequenininha, ela assinou, era a época que tinha assinar o termo com 16 anos, nem sei se pode fazer com 16, mas a minha é escondida, é aqui no osso do quadril, é escondidinha, porque já tinha esse tabu. Mas eu não me arrependo, e quero fazer mais, e gosto, e é assim que é, mas eu acho que assim, é esse lugar que é importante a gente tomar, poxa, peraí, cara, por que você está julgando isso se o que está sendo oferecido ali não é isso? Sabe? A tua ideia que você projeta que vem da onde? Porque normalmente é só um gosto. Um gosto não se discute. Mas também talvez não deva ser externalizado em determinadas situações. Você acha que isso ainda pesa na parte de contratação de empresas ou depende da empresa? Eu acho que depende da empresa. Eu acho que depende porque assim, a gente não está falando sobre tatuagem em si, né? A gente está falando sobre valores. Né? Valores de indivíduos
e de empresas, né? Então, a gente precisa... É normal que a gente busque que isso chegue num ponto convergente dos indivíduos e da empresa. Mas a maioria das empresas está se posicionando muito em relação à diversidade, né? Mas é isso, de forma abstrata, sabe? E aí, por exemplo, vamos pegar uma empresa que seja um pouco mais conservadora e, de repente, tem uma certa resistência com pessoas tatuadas. Vamos ter isso de premissa. Tá bom. Então, você está falando sobre os valores da empresa. Você está colocando na frente da técnica, da competência técnica, da capacidade de um profissional, a parte estética. Não é isso que eu quis dizer. Não, é isso que você quis dizer. Esse é o seu valor. É o valor da tua empresa, a tua cultura organizacional. Tudo bem, mas arque com as consequências também na hora de você falar de diversidade. Porque tá óbvio que o teu valor... Antes do cara provar que é competente tecnicamente, que é capaz de exercer o que está sendo demandado dele, você está olhando primeiro as tatuagens ou o que quer que seja. O valor da tua empresa talvez não seja o que você comunica, sabe? Ainda hoje é passado adiante, né? Um código de vestimenta para uma primeira entrevista de emprego, uma regra básica para você chegar antes, você está... bem arrumado, devidamente ou maquiado ou com o cabelo penteado, porque é a primeira, né? Sim, é a primeira impressão que a pessoa tem a respeito de que antes de você abrir a boca, você já está sendo avaliado. Sim. Aí já tem aquela regra que tinha também antes, né? Até para ser aeromoça, etiqueta, né? comissária, não podia ter tatuagem. E as que tinham em perna, alguma coisa assim, elas fechavam, colocavam base, botavam meia calça para poder fechar, que hoje não é mais... Pode bastante. Já melhorou, porque a gente tem, né, conhecidos e tinha que usar a camisa sempre fechada, se tinha tatuagem no braço, se tinha na perna, algum lugar no pescoço sempre fechado. Aparecer, não podia aparecer. Hoje tá mais tranquilo, mas ao mesmo tempo daí volta no que a Flor falou. Não podia, né? As pessoas faziam, só que a diversidade lá já existia. Então as pessoas lá que tinham um outro sexo ou não, elas estavam lá trabalhando, participando. Então assim, é aquela congruência que tem que entender. Por que não pode? É estético ou é pelo profissional? Se o profissional passou em todas as provas para ser um piloto e porque ele tem uma tatuagem agora ele não serve mais, qual que é essa diferença? Exatamente. Né? E a gente sabe que isso por muito tempo foi assim. Hoje eu acho que não mais. Deve existir ainda em algumas empresas mais quadradas, ainda deve ter isso. Eu acho que também... Pode ser até polêmico o que eu vou falar. Mas eu acho que daí também depende... as pessoas que fazem no rosto, sabe? Em cima do olho, aqui... Dependendo do trabalho, realmente vai dificultar a contratação dela. Acho que ela tem que ter noção de que, assim, pô, se eu escrever na testa uma tatuagem, alguma coisa... Dependendo de onde eu for trabalhar, vai dificultar... Você tá comunicando alguma coisa, né? Você tá se expressando de alguma forma. Entendeu? Não que você não possa ser, mas vai dificultar pra você. Porque aí você tá um pouco fora do padrão. E às vezes esse fora do padrão é onde as pessoas... E para as empresas, elas não podem virar a idade evolutiva pra você, falando que não está te contratando devido à sua tatuagem no rosto. Tô supondo. Não pode. Assim, sabe o que eu penso? Assim, óbvio que eu não tenho... Eu sempre falo que eu tenho conclusões, né? Eu nunca tenho conclusões... E nem acho necessário que a gente tenha definitivas, né? Mas eu acho que são diálogos pertinentes pra gente colocar na mesa, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que qualquer signo, roupa, cabelo, o que quer que seja, está sendo um meio de você se expressar de alguma forma, quem faz a tatuagem também precisa saber disso. Você está expressando alguma coisa. Alguma coisa, não a sua totalidade, mas algo está sendo comunicado, certo? E em determinados contextos vai ter uma certa comunicação. Você precisa só internalizar que, de repente, você não tem a oportunidade de comunicar o resto. E aí você vai parar na primeira, que é a tatuagem no rosto, alguma tatuagem com alguma coisa mais agressiva, não sei, né? Então, talvez em alguns contextos você esteja comunicando alguma coisa que talvez não esteja consonante, não sei. É uma reflexão para a gente fazer. Da mesma forma que é o que vocês disseram, tem alguns padrões de vestimenta, disso e daquilo, que fazem a gente se perguntar também da perspectiva de, mas se pode isso, por que não pode aquilo?
né? A vestimenta também tinha que ser livre. E a gente tem festas, esporte, isso, eu não sei o nome dos trajes, gente. Sei que tem, né, determinado... Esporte filho, esporte social. isso, esporte aquilo. Gala. Isso, aquilo. Bom, tudo bem. Bermuda não pode? É com a intenção também de comunicar uma coisa, comunicar uma entidade, uma unidade, né? Uma coerência ali de todos os membros daquilo ali. Então, veja assim, o que eu vejo em relação a isso, né? Por exemplo, vestimenta, alguma coisa assim, se pretende criar esse senso de unidade para comunicar essa unidade, um tema, alguma coisa assim. Mas eu não vejo como anular. Também não é, vou chegar lá de calça larga, calça rasgada só porque eu sou rebeldão. Cara, não sei se é tão legal isso também. Eu acho que vale uma reflexão, né? Porque afinal de contas está sendo criado um contexto que cada singularidade está aberto a incorporar um momento, por que não também? Acho que essa flexibilidade precisa ter. Você não precisa afirmar tudo que você é o tempo todo. Acho que essa capacidade de transitar também é importante para um profissional, é importante, sabe? Eu não ligo para essa vestimenta porque eu não uso esse tipo, não uso terno, então não vou de terno, nem que a empresa queira. Então, cara, aí eu acho também complicado, sabe? É diferente do que dentro da empresa. Dentro da empresa, poxa, você tá tranquilo, usa tua tatuagem, usa sua roupa, sei lá. Mas se está sendo criado algo contextual para ser comunicado alguma coisa e você faz parte dessa complexidade que tende a uma unidade em determinado momento, você já está nela dia a dia. Por que não fazer parte? Então você está na empresa também, entendeu?